dia, pessoal, bom dia! Terça-feira, dia do nosso vídeo, dia de estar aqui trazendo uma palavra para abençoar a sua semana, para abençoar a sua vida. E nós estamos na série Emoções. E essa série tem falado com muitas pessoas, tem tocado muitos corações. Se você não tem acompanhado a série, volte aqui no canal, assista os outros vídeos. Tem sido cura para as almas, cura para os corações. E eu tenho certeza que Deus também vai falar com você. Compartilhe esse vídeo, encaminhe aí para os seus amigos no WhatsApp, manda esse link, compartilhe. Seja bênção na vida dos seus amigos, na vida da sua família, da vida das pessoas que você conhece e que precisam também receber essa palavra de Deus. Nós estamos na série Emoções. E o vídeo de hoje é Desentule-se. Desentule-se. O que seria isso, Clau? Tem uma passagem aqui na palavra de Deus, não sei se você já ouviu falar sobre a parábola da moeda perdida. Muitos a conhecem como a dracma perdida, a parábola da dracma perdida. Ela está em Lucas 15, eu vou ler apenas um versículo. Lucas 15, 8, que vai dizer assim: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, seriam 10 moedas, e nessa época uma dracma ela era de um valor muito alto, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Então aqui está dizendo assim: você tem 10 dracmas, você possui 10 valores, e de repente você perde um desses valores. E qual é a pessoa que realmente vai perder e simplesmente largar para lá? E aí a palavra que eu quero trazer, já vou entrar direto no ponto, dentro da nossa série Emoções, é que muitas vezes os nossos valores, aquilo que nós temos, a nossa fé, a nossa esperança, os nossos propósitos, muitas vezes eles foram entulhados. Muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós passamos por situações, nós encontramos pessoas, nós vivemos momentos inesperados e muitas coisas vêm nos entulhando. Vem realmente sendo um acúmulo de sentimentos, de dor, de tristeza, de angústia, de decepção, de ingratidão, de tantas coisas que vão acontecendo, e isso vai entulhando o nosso coração. Vai entulhando as nossas emoções. E de repente todos aqueles sonhos que você tinha, e de repente todos aqueles valores que você tinha, e de repente você que era uma pessoa que sempre gostava de reunir os seus amigos, você sempre acreditava que Deus vai usar a sua vida, que você tem um chamado da parte de Deus, que você tem um dom, que você tem um talento, que você tem algo a realizar. De repente tudo isso vai sendo entulhado dentro de você até que se perca. Até que realmente você não sabe mais aonde está esse valor, aonde está, Clau, aquilo que eu sempre sonhei, aquilo que eu sempre almejei, aquilo que eu sempre quis para minha vida. Muitas vezes, nós passamos por situações que elas vão nos entulhando. Elas vão realmente colocando peso sobre aquilo que a gente tanto quis. E de repente você não se vê mais fazendo aquilo que era o seu sonho, fazendo aquilo que era o seu objetivo, fazendo aquilo que você tinha como meta para a sua vida. Porque você foi sendo entulhado, você foi sendo entulhado. E você vai se desanimando, e você vai se perdendo na caminhada, sabe? Eu gravo esses vídeos desde a época da pandemia. Foi lá em 2020 onde tudo começou. Em 2020 eu vivi experiências assim sobrenaturais com Deus. As igrejas haviam se fechado, as pessoas não estavam visitando as nossas casas, os amigos estavam enclausurados e não tinha como a gente manter relacionamentos com as pessoas. Nossos relacionamentos eram através de vídeos, de telefones, de mensagens, e o ser presente já não estava acontecendo. E em 2020 foi um momento que eu realmente conheci o Senhor. Eu nasci, cresci na igreja, fui apresentada ao Senhor assim que nasci. Eu tive uma vida no Evangelho. E eu falo que a minha conversão, ela aconteceu de verdade, foi na pandemia. No momento que eu fechei a minha porta e fui pro meu quarto. E ali eu encontrei o Senhor. Eu tive um encontro com Deus. Eu tive realmente ali a presença manifesta de Deus sobre a minha vida, sobre os propósitos que Deus tem para mim, sobre os sonhos que Deus tem para minha vida. E o Senhor foi gerando esses sonhos no meu coração. Ele foi gerando isso na minha vida. Ele foi me dando passo a passo. Ele foi me dando o caminho. Ele foi me dando assim as estratégias, as ferramentas. Deus foi mexendo em estruturas que para mim eram intocáveis. Deus foi falando assim: eu vou fazer coisas novas. E muitas vezes o novo nos assusta. Muitas vezes o novo nos dá medo. E eu lembro que quando o Senhor falou que ia mexer em algumas estruturas, em algumas áreas da minha vida, e eu falei assim: Deus, não toca aqui não. Aqui tá tão bom, tá tão confortável. E eu lembro que eu fui pedindo pro Senhor não mexer em algumas áreas. E Deus foi muito claro quando Ele falou assim pra mim: Clau, eu vou mexer em tudo. Porque tudo precisa ser novo. Tudo precisa ser renovado.
E foi na minha época de pandemia que eu vivi as maiores experiências de intimidade com o Senhor. Era Deus e eu e Deus. Nas madrugadas, às 4h59 da manhã, o horário que eu acordava para ter o meu momento com Deus. E ali eu realmente aprendi o que é me render, me submeter à vontade de Deus. E a conhecer quem Jesus verdadeiramente é. E entender quais eram os planos e os propósitos de Deus para minha vida. E dentro disso, nasceu o projeto do YouTube, nasceu o sonho dos vídeos, da mensagem, porque tudo que as pessoas tinham era isso, eram lives, eram mensagens através de vídeos. E aí o Senhor me levantou naquele momento para falar a algumas pessoas, a minha família, aos meus amigos, as pessoas que realmente estavam passando por momentos de muitas aflições na sua alma. E Deus começou a me usar através dos vídeos, começou a tocar em corações, começou a mostrar que Deus estava com essas pessoas da mesma forma como Ele estava ali comigo. E esses vídeos, eles foram ganhando assim um poder da parte de Deus, de cura, de restauração, de ativação, de vontade de viver, de vontade de ter essas experiências com Deus. À medida que eu ia compartilhando, eu ia recebendo mensagens, eu também quero isso para minha vida, eu também quero viver isso, eu também quero sentir isso. E isso foi acontecendo. E foi em 2020. E os anos se passaram e todas as terças-feiras aqui estava eu trazendo uma palavra. Até que quando a gente expõe, quando a gente se expõe, quando a gente está disponível, muitas vezes você está sempre dando a mão, você está sempre ajudando, você está sempre oferecendo o seu melhor. Muitas vezes você é aquela amiga que está sempre ali, junto. Você é aquela pessoa que está sempre preocupada com a sua família. Aquela pessoa que está sempre atenta no trabalho, dando o seu melhor, oferecendo o seu melhor. E todas as vezes que a gente se dispõe, todas as vezes que a gente se coloca ali para ajudar, muitas vezes nós vamos sendo entulhados. Muitas situações, muitas pessoas, muitas palavras, coisas que vêm ferindo a gente, vêm entulhando a gente e vêm parando a gente. E de repente você para. E aquilo que fazia tanto sentido, aquilo que tocava tanto o seu coração, de repente é parado, é paralisado. Você está entulhada. E foi assim que aconteceu. O ano passado, eu acho que eu fiquei uns 6 meses sem conseguir gravar. Eu não conseguia gravar. Eu orava, eu falava com o Senhor, eu vinha, usava o meu celular, que é o meu instrumento de trabalho, de vídeo, e eu ficava aqui tentando uma palavra e nada saía. Eu não conseguia. Aquele valor tinha se perdido. Eu não conseguia mais trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Aquele sonho, aquilo que tanto tocava o meu coração, foi entulhado. E eu fiquei meses sem conseguir gravar. E eu recebia tantas mensagens. Clau, cadê o vídeo? Clau, terça-feira, cadê o vídeo? E eu fui pro Senhor. E eu falei, Deus, há uma barreira, há um bloqueio aqui nessa área. Há um entulho sobre esse sonho. Esse valor se perdeu. Há algo que não está permanecendo, algo que não está tendo saída. Eu não consigo mais. Eu não estou conseguindo. E eu lembro que as minhas orações com Deus, elas eram constantes, porque por mais que aquele sonho estava entulhado, por mais que aquela dracma havia se perdido, eu fui varrer a casa. Eu fui varrer, eu fui levantar o tapete, eu fui buscar onde estava a dracma que havia se perdido. E eu falava, Deus, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Porque eu sei que uma das coisas que o Senhor me chamou foi para isso. Um dos propósitos que Deus colocou no meu coração foi esses vídeos, e até o dia que Ele desejar, vai ser assim. Eu estarei aqui na minha sala, no meu estúdio 45B, gravando para vocês, trazendo uma palavra de Deus, até o dia que Ele permitir e colocar esse desejo no meu coração. E aí eu lembro que em uma conversa com Deus, uma conversa, um bate-papo, não era um clamor, não era uma oração, foi um bate-papo mental. Eu pensei, o Senhor precisa resolver essa área da minha vida. Existe uma área da minha vida que não tinha perdão. Existe uma área da minha vida que não tinha saída. Era uma área que estava completamente entulhada. E eu falei, Deus, o Senhor faz milagres. E eu preciso que o Senhor realize esse milagre na minha vida. Se o Senhor, Pai, já realizou tantos milagres,
eu leio a palavra. Eu sou a pessoa apaixonada pela palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Eu leio, eu engulo, eu como a palavra. E eu vejo tantos milagres. E eu pensando ali, eu falei, se o Senhor realizou tantos milagres, por que esse o Senhor ainda não fez? O que falta? O que precisa acontecer? Eu preciso liberar esse perdão. Eu preciso conseguir tirar isso do meu coração. E eu tava dentro do carro, esperando meu marido. E pensando, eu e Deus. E quando eu terminei o meu pensamento, o milagre aconteceu. Aconteceu ali uma situação em que eu consegui liberar o perdão e que eu consegui destravar. Eu encontrei a dracma perdida. Eu consegui acessar de novo o caminho para trazer essa palavra para você. Então eu quero te dizer, se as pessoas estão te entulhando, se tem mágoas no seu coração, nós estamos falando da série Emoções, e muitas vezes a gente está cheio de entulho, muitas vezes a gente está tão entulhada, a gente está tão sobrecarregada por situações que a gente vai se cansando e você vai desistindo daquilo que Deus te chamou. Você vai desistindo do seu chamado, você vai desistindo do seu ministério, você vai desistindo da sua carreira, da sua profissão, de dar o seu melhor. Você vai desistindo das pessoas, você não quer mais acreditar em ninguém. Você desiste do seu casamento, você desiste das suas amizades, você desiste dos seus filhos, você desiste do seu marido, você vai desistindo, porque as situações vão te entulhando. Mas hoje a palavra de Deus é: desentulhe-se. Olha para dentro de você e faça uma varredura. Veja o que está travando aquele valor que Deus colocou dentro de você. O que é que está travando, o que está impedindo de que as coisas aconteçam, sabe? Assim como aconteceu na minha vida. Eu quero declarar que também vai acontecer na sua vida o milagre de Deus, a vida de Deus, o fluir de Deus, a manifestação de Deus. A dracma será encontrada. E aqui diz assim: e quando encontra-se a dracma, reúne-se as amigas, as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque eu procurei a minha moeda perdida, a minha dracma perdida, e eu a encontrei. Aleluia! Agora é um tempo de restauração, agora é um tempo de alegria, agora é um tempo de festejar. E você está aqui comigo festejando. A dracma foi encontrada. Eu não sei qual dracma na sua vida foi perdida. Eu não sei em qual momento da sua vida você parou. Qual fase da sua vida. Aqui foi uma dracma. Tem pessoas que já perderam tantas dracmas. Tantas dracmas. Mas eu quero dizer que haverá restauração, restituição da parte de Deus. No momento que você falar: Deus, opera esse milagre na minha vida. Me desentulha, tira todo o lixo que foi colocado dentro de mim. Tira todo o fardo, todo o peso, todo o entulho que estiver dentro de mim. Porque eu vou encontrar as tuas promessas, eu vou encontrar o teu propósito, eu vou acessar aquilo que o Senhor tem para minha vida. É isso que eu declaro em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de reflexão, para você realmente verificar qual dracma foi perdida, qual dracma se perdeu. E o Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai te dar caminhos, o Senhor vai abrir os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração, para que você acesse novamente o caminho de encontrar a sua dracma. E você a encontrará em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de paz. Um beijo da Clau. Ele continua sendo Deus.